Não se sabe se o Cid já delatou o Bolsonaro, se ele fez o que o advogado disse que ele faria, que era confessar e dizer que fez tudo sob ordens do Bolsonaro. O advogado do tenente-coronel Cid continuou com a mesma versão, dizendo que ele fez tudo, ele estava cumprindo ordens, e essa é a versão da família. O tenente-coronel já não pode mais receber visita do pai dele, não pode, que é o general Cid, então a situação dele está assim, ele recebe visita de pouquíssimas pessoas, todo mundo está com medo de visitá-lo, porque quem o visita se torna suspeito na mesma hora. Você está visitando ali o cara que sabe de tudo, porque ele já recebeu visita de diversos investigados, e o Alexandre de Moraes acabou com a palhaçada e falou, não, ele não pode mais se comunicar com os outros investigados, vai acabar essa palhaçada aí. Pois bem, eis que o advogado do Walter Delgatti Neto dá uma entrevista hoje. Olha, parabéns aí ao advogado do Walter Delgatti, porque nas últimas semanas nós vimos vários advogados indo aí na imprensa, e Frederick Wassef, esqueci o nome dele, o sobrenome dele é Bueno, que é um dos 3 advogados do Bolsonaro, foi o advogado do tenente-coronel Cid, também aparecer na TV, o advogado agora, ex-advogado da Michelle Bolsonaro, que é advogado da Carla Zambelli, o Bialski, também apareceu na TV, e todos eles passaram vergonha. Mas tem um que já é a segunda, a terceira vez aí que dá entrevista e não passa vergonha. Ele consegue defender ali o cliente dele, fala o que tem que falar, consegue ser calmo na hora que tem que ser calmo, consegue ser incisivo na hora de ser incisivo e o principal, não caiu em contradição nenhuma vez. Não teve nenhuma vez que o advogado falou, olha, é A, e depois falou, não, é B. É o advogado do Walter Delgatti Neto. Ele deu uma entrevista à Globo News e, olha, ele revelou o seguinte, o tenente-coronel Cid, ele hoje é uma testemunha do Walter Delgatti Neto. Então, o Walter Delgatti Neto está delatando Bolsonaro e Carla Zambelli, está delatando vários militares, inclusive o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, que se encontrou com o Walter Delgatti 2 vezes, e o tenente-coronel Cid é uma das testemunhas da delação dele, ou seja, o Cid está mudando de lado. Primeiro, o advogado do Cid vai lá e fala, olha, no caso das joias, ele estava cumprindo ordem e tudo mais. Aí deu uma reviravolta lá, ele recebeu ligação dos advogados do Bolsonaro, aí recuou, mas falou, no caso do Rolex ele realmente recebeu, das outras joias não, mas do Rolex sim. Já estava ali mudando de versão, mas continuou dizendo que estava recebendo ordens. Ok. Depois, continuou falando isso, e agora a gente sabe que ele, não apenas depois por 6 horas, ele tinha dito, não, o Cid não vai responder a nenhuma pergunta. Olha bem aqui pra minha cara, eu tenho cara de otário. O cara ficou 6 horas na Polícia Federal, só escutando as perguntas e falando, não, eu vou ficar calado. Aí o policial lê outra pergunta, ele, não, vou ficar calado. Foram 6 horas disso aí, pra cima de Moa. Óbvio que não. É óbvio que ele falou muito. E depois, tanto é que teve que continuar o depoimento no outro dia. Continuar o depoimento hoje, que tá falando lá. É capaz da hora que o vídeo estiver sendo publicado já não esteja mais. Mas falou muito. Quer dizer, não tá quieto. Então, advogado, você vê que o advogado mentiu na imprensa, o do Cid. Tá, aí o cara tá contra o Bolsonaro em todas. Primeiro estava a favor do Bolsonaro, né, o Cid, depois estava contra o Bolsonaro em todo o caso das joias, depois só no caso do Rolex, depois ele ia ficar quieto, aí falou pra caramba, e aí agora ele é testemunha também do Walter Delgatti, que ele está piorando a situação do Bolsonaro para com o seu ex-ajudante de ordens. Ele não tem mais a lealdade 100% do Cid, para piorar, além de estar sendo delatado aí nesse exato momento, muito provavelmente em mais de um caso. Porque o advogado do Walter Delgatti diz o seguinte, que quando ele se reuniu com o Bolsonaro, o Walter Delgatti e o Cid ficaram mais de 1h30 conversando depois da reunião. Ficaram um tempão no palácio conversando lá, o Walter Delgatti e o Cid, sobre tudo. E ele diz até que o Walter Delgatti sentiu que o Cid estava querendo meio que fazer ali um perfil da vida dele para ver se dava para confiar nele ou não. Quer dizer, imagina as perguntas incisivas que o Cid deve ter feito para o Walter Delgatti perceber isso aí. Tá, aí ele também diz o seguinte, o Walter Delgatti foi 5 vezes do Ministério da Defesa, uma delas foi logo depois da reunião com o Bolsonaro, quando ele estava lá, o Marcelo Câmara, que também está investigado no caso das joias, pediu para o Walter Delgatti utilizar uma máscara dessas de Covid. Então utiliza, esse pessoal que é contra a máscara, né, que coisa, para cometer um crime, aí os bandidos usam máscara, é óbvio. Aí pediram para o Walter Delgatti usar máscara para ir lá no Ministério da Defesa, que todas as vezes que ele foi, ele estava de máscara. Então, muito em breve veremos aí, se tiver imagem das câmeras, porque ao que tudo indica, parece que imagens foram apagadas, viu? A Polícia Federal está bem suspeita aí com esse caso, porque
Fizeram de tudo para apagar as provas. Mas se aparecer a imagem de alguma câmera, vai ter o Walter Delgatti lá com... Agora ele tá calvo, né? Tá quase sem cabelo, mas com aquele cabelo lá dele meio vermelho e com uma máscara aqui, mas vai dar para reconhecê-lo, né? Pois bem, ele foi de máscara e, segundo o advogado, em 2 dessas ocasiões ele esteve presencialmente com o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. General Paulo Sérgio, que deve aí depor na CPMI do golpe e que teria um depoimento hoje no TSE sobre um dos casos em que o Bolsonaro e outros investigados são acusados de fake news contra as urnas eletrônicas. Só que o depoimento dele, ele pediu e o depoimento dele foi adiado. Ele não é investigado, mas ele é uma das testemunhas ali do caso. Eu vou falar, o general Paulo Sérgio, no TSE, ele vai ser obrigado a jogar alguém aos leões, viu? Eu já vou te falar quem é que ele vai jogar, o Bolsonaro, viu? Não tenha dúvidas. Vai tirar o corpo dele de todo, vou tirar o meu da reta e jogar alguém. Quem ele vai acabar jogando? Queira ou não, porque muitas vezes eles tentam ali salvar o Bolsonaro e tal, mas queira ou não, eles acabam, quando tiram o deles, eles acaba sobrando para o Bolsonaro, porque eu, você e a Polícia Federal, o TSE, o STF, todo mundo, o próprio Bolsonaro sabe, os próprios bolsominions sabem e fingem que não sabem, que o Bolsonaro é o grande chefão dessa quadrilha aí que tem toda golpe de Estado. Então, perceba, vai piorando aí a situação do Bolsonaro. Mas olha, no meio de tudo isso, o advogado da Carla Zambelli, esse não cansa de passar vergonha. Ele conseguiu a façanha de ser demitido pela Michelle Bolsonaro meia hora depois de dar entrevista na Globo. O cara foi pra Globo completamente despreparado. Eu não acredito nisso. Vai no canal de maior audiência aí. Completamente despreparado. Passou uma vergonha, mas ele passou vergonha assim, que teve um momento que eu assistia e me dava assim vontade de fazer assim, ó, me esconder, que eu ficava com vergonha do advogado lá. Tá, aí conseguiu a façanha aí de ser demitido poucos minutos depois da entrevista, de passar vergonha ao vivo, pela Michelle. No caso da Carla, a Carla continua com ele como advogado. E aí, ele tentou, agora ele mudou de história. Eu tô falando, ó, tem um negócio do Walter Delgatti, do advogado deles, que é o seguinte, eles não mudam a versão. É a mesma versão desde setembro do ano passado, tá? Não muda. Desde que saiu ali do encontro do Walter com a Carla Zambelli, a versão é a mesma. Tá, no caso da Carla Zambelli, ela mudou agora. Agora ela admite que realmente os meus assessores pagaram 13 mil em Pix para o Walter Delgatti Neto. Mas foi só isso aí de 40 mil é mentira, hein? Não pagaram 40 mil, foi só 13 mil aí em Pix. E 3 mil foi porque um dos assessores ficou com dó do Walter Delgatti. Aí, olha só o grande coração dos assessores da Carla Zambelli. O assessor tirou do próprio bolso, o assessor que ganha 9 mil por mês, tirou 3 mil, 1/3 do salário dele, para doar para o Walter Delgatti. Tá, você fala, caramba, mas foram 13 mil aí de Pix e os outros 10.500. Calma, vai piorar. Ele falou que a Carla Zambelli comprou whiskies do Walter Delgatti Neto. Whiskies. Eu tô quase chorando aqui de... Meu, mas que loucura. Ficaram aí na CPMI xingando o cara de bandido, disso, porque ele é o pior cidadão da história. Eu mostrei aqui publicações da própria Carla Zambelli no Twitter, em 2019 e 2020, falando que o Walter Delgatti é a pior pessoa de todas, falando, acusando o Gregório do Vivier, o comediante, de humorista, né? De crime, porque o Gregório do Vivier teve uma conversa por Telegram com o hacker e fez algumas perguntas a ele. Aí já era crime só dele ter uma conversa com o hacker. Mas a Carla Zambelli não apenas teve negócios com o hacker, não. A Carla Zambelli gastou 10 mil comprando whiskies. Agora, primeiro era para cuidar das redes sociais. Ela disse que o serviço não foi feito, foi pago, mas não foi feito. Agora não. Agora não pagou pelas redes sociais, pagou por whiskies, né? O whisky. Agora o Walter Delgatti aí virou adega, né? Virou adega, tá vendendo álcool aí. Quer comprar uma cervejinha, um champanhe para estourar quando o Bolsonaro for preso? Pô, vai ali na lojinha do Delgatti, né? Porque parece que lá tá vendendo. Ó, e lá é whisky bom, hein? 10 mil reais de whisky, né? Qualquer whisky lá não é. Olha, eu tava vendo aí até esse aí que é o mais famoso, que é caro, que é o Blue Label. Eu não bebo whisky. Olha, um negócio assim, não chega a 10 mil, não chega nem perto, tá 2 mil e poucos, peraí, o que a Carla Zambelli tava comprando do Delgatti? Vejam, tá piorando a situação, tá? Vamos chegando aí no dia D e na hora H, por isso que a quadrilha tá cada vez mais desesperada. Peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!